Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cristina Barbosa e eu vou mediar esse painel aqui com essas três mulheres maravilhosas que vão conversar com vocês sobre ESG, Environmental, Social and Governance, na prática, valor para os negócios. E a gente vai ter a participação, então, da Juliana Nascimento, da Natália Fonseca e da Paula Lippe. A gente vai começar com a com a Juliana, que é advogada, gerente da KPMG e cofundadora do Compliance Women Committee, mestre e docente especialista em governança corporativa, gestão de riscos, controles e ESG. Experiência de mais de 17 anos na área corporativa. Ela tem mestrado profissional Masters of Law em International Business Law pela Stuyvesant University de Berlim, mestrado em Direito pela Unibrasil, Global Corporate Compliance pela Fordham University, International Management Business and Compliance pela Frankfurt University, Applied of Science, Becoming an Effective Leader pela University of Queensland, auditora líder de sistemas de gestão de compliance e antissuborno pela World Compliance Association. Então, assim, com toda essa bagagem, Juliana aí para nos dar aí, trazer vários conhecimentos. Com você, Juliana. Boa tarde a todos, uma grande satisfação estar aqui participando desse evento do RISE, aí, com essa organização tão importante. Parabenizo aí mais uma vez a organização, ao UFRJ, agradeço a participação também da Natália, da Paula aí, que compartilha juntamente com a Cristina desse painel comigo, para falar aqui de um tema tão importante, que é o tema do ESG, né, tratando aí em inglês Environmental, Social and Governance, que é as questões ambientais, sociais e de governança aí para um novo contexto que se apresenta para as organizações. Acredito aqui que o objetivo principal disso é a gente perdurar e falar de um tema que deve ter uma relação importante agora, não somente na perspectiva da gestão de negócios, mas também numa perspectiva da academia. Afinal, os estudos da academia fazem total diferença aí para uma visão aí a futuro e médio e longo prazo. Falando um pouco mais desse contexto do ESG, nós já sabemos que as questões de sustentabilidade não é de agora que se fala, nós temos aí, desde aí do relatório de Brundtland, há muito tempo atrás, nós temos o protocolo de Kyoto que fala dos efeitos gases de efeito estufa e muitas outras questões que permeiam aí as questões de sustentabilidade. Mas que agora com a pandemia, houve uma aceleração muito mais, acredito, porque nós estamos num contexto de sociedade muito voltada agora aos valores e que essa preocupação acabou retomando à tona. E nesse sentido, é importante destacar, até eu falo bastante desse conceito, né, de Bauman, da adaptação da sociedade a uma questão de modernidade líquida, e que eu preciso de uma transformação aí da mentalidade e também das organizações e da sociedade, de governos em prol desse tema que é tão importante. Tema este que foi tão importante, que foi o aspecto relevante aí para a cúpula do clima. E como eu menciono que não é desde agora que se fala isso, nós temos uma das bases aí, o Acordo de Paris, de 2015, que foi um dos grandes assuntos aí para a diminuição do aquecimento global no mundo, e aí fazendo alguns estudos, inclusive, falando que nós temos esse tema não somente de agora, o geofísico americano Larry C. Smith já escreveu há muito tempo atrás um livro chamado O Mundo em 2050. E ele fala nesse contexto, né, por exemplo, que é até interessante que a gente fala dos gases de efeito estufa agora, que a questão da existência disso já permeia desde 1820, ainda ali com o matemático francês Joseph Fourier. Ou seja, nós já passamos aí com tudo isso, mas essas questões aí que começam aí agora a apresentar, tem um contexto, claro, da evolução da sociedade como um todo, da exploração dos recursos naturais e que agora passa também, com tudo isso, afetar a economia e com isso permeia aí uma preocupação dos recursos naturais, que estes são finitos. É interessante que o Smith, ele vai falar sobre
4 pilares importantes aí que permeiam a visão por parte daí das organizações. Ou seja, que globalmente eu teria forças globais voltadas à demografia, à demanda de recursos naturais, à globalização e às mudanças climáticas. E que um quinto pilar seria aí a parte de tecnologia, ou seja, tem uma relação extremamente importante com o contexto agora da nossa era digital. Ou seja, que o SG apresenta e vem agora com força, mas necessita de uma visão de inovação. Eu preciso que eu tenha uma inovação em prol de uma sustentabilidade planetária por parte das organizações, porque não tem como eu avançar com essa agenda sem pensar em recursos que precisam ser mitigados, em pensar em biotecnologia, em nanotecnologia, em novos tipos de energia, que nesse ponto eu acredito que o Brasil já está à frente, né, com algumas energias sustentáveis, recursos e matérias-primas sustentáveis, entre outros aspectos, até a forma de processo e os negócios por parte das companhias. Ou seja, eu tenho que pensar em tudo isso. E é nesse sentido que eu gostaria de destacar, inclusive, o papel da academia. Afinal, se eu tenho aí uma fundamentação teórica para dizer que eu tenho aquecimento global, estudos que há muito tempo trazem esse contexto à tona, como eu mencionei, o protocolo de Kyoto, entre outras ações em nível, juntamente com a ONU, entre outras organizações, é porque eu tenho na academia um papel importante de pesquisa e que vai aí ter uma importante relação com a área executiva. Eu preciso aí que a academia e o contexto da rede de negócio, o mundo dos negócios, trabalhem em conjunto para encontrar uma solução que traga perenidade. Afinal, nós estamos falando de algo para presente e para as futuras gerações. Se eu tiver recursos finitos, como nós temos os recursos naturais, provavelmente eu não terei certos tipos de produtos ou serviços que poderão ser realizados com essa finitude, se eu não pensar aí a médio e longo prazo nesse contexto. Com isso, é importante aí que se observe o quanto nós estamos avançando. Quando, politicamente, você vê o próprio presidente dos Estados Unidos, né, na posse que teve, voltando aí ao Acordo de Paris, tomando, entre outras medidas, ao retorno aos Estados Unidos ao Acordo de Paris, você vê esse movimento como algo super importante. Hoje mesmo pela manhã eu tive a oportunidade de uma palestra com o John Eggington, que é considerado o pai da sustentabilidade. E ele que escreveu o famoso Green Swan, né, o cisne verde. Todo mundo falava do cisne negro, de Nassim Taleb, e nós estamos diante aí, se não tiver uma ponderação, diante de um cisne verde. E como que eu trago diretrizes para entender que eu tenho um cisne verde, né? Nós já temos um white paper do Fórum Econômico Mundial, que já traz aí diretrizes de ESG voltadas com base, inclusive, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que traz aí os 4 pilares: governança, pessoas, planeta e prosperidade, tudo isso com uma relação super importante, que vai ter um papel extremamente relevante aí em trazer esse equilíbrio e a sustentabilidade. E aí eu vejo que dentre os principais riscos que o Fórum Econômico Mundial aponta, dos 10 principais, 5 deles são relacionados às questões ambientais. E isso me traz aí uma importante reflexão de que o impacto ambiental, ele está acontecendo e ele precisa ser mitigado. E muitas vezes o questionamento inclusive o John Eggington falou hoje na palestra dele, porque foi mas aí as pequenas empresas, né? Somente isso se aplica às grandes. E é interessante que a fala dele foi bem no sentido que a responsabilidade é de todos, a responsabilidade é de cada um fazer o seu papel. E eu achei interessante a transição que ele tem falado muito desse contexto, né, que o Cisne Verde traz uma modelagem nova e um acelerador para as novas mentalidades, para as mudanças de políticas e tecnologias como um todo, mas ele falou algo extremamente importante, que a nova visão dos jovens líderes, e serão esses jovens líderes, né, essas gerações que estão por aí, que vão permear o futuro, eles estão no momento de ter uma visão de responsabilidade por uma visão de resiliência, que é o momento de transição atual, para um momento de regeneração, que é o que ele fala do chamado capitalismo regenerativo. Nós hoje falamos de capitalismo de stakeholder,
que foi muito pautado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, falado também pela BlackRock, que é a maior gestora de ativos, são os principais pontos, mas eu gostei muito quando ele usa o termo de capitalismo regenerativo, e que a visão da liderança que vai ser a liderança que vai trazer essa questão da regeneração, uma liderança regenerativa, vamos dizer assim, é que vai conduzir aí o futuro do planeta. Se você observar, já tem pesquisas que os millennials já são os principais que têm aí investido nas questões sustentáveis, tá? Então, já tem uma geração aí que já permeia valores, e esses valores ainda foram muito mais fortalecidos com esse panorama, este cenário atual referente aí à pandemia. E isso, eu acho que a principal movimentação que tem acontecido, começou aí com Davos, com o Fórum Econômico Mundial, com discussões maiores, tem sido aí a movimentação efetiva de grandes organizações. Só se a gente pensar que tem os princípios de investimento responsável da ONU, que já pensa na criação de um sistema financeiro global economicamente eficiente e sustentável, né, com base aí em 6 princípios importantes nesse sentido. E eu tenho também algumas visões de mercado. A Business Roundtable, que conglomera os maiores CEOs americanos que estão pensando em sustentabilidade. Eu tenho a Climate Action nesse sentido, a Task Force Climate Related Financial Disclosure, a TCFD, que tem trazido, inclusive, diretrizes de governança, riscos para o sistema financeiro, para as questões de questões climáticas. Tá? Eu tenho aí o Climate Bonds, as Green Bonds, ou seja, eu utilizar debentures, né, para poder fazer investimento em projetos sustentáveis. Já existe os Green Bonds, inclusive, há muitos anos, o BNDES foi o primeiro banco brasileiro a se utilizar das Green Bonds, e agora se retoma com grande força. O índice de sustentabilidade empresarial, né, da Bolsa, que estava um pouco até esquecido, retoma agora com uma força bastante considerável. E o mais importante, né, que eu acho que é um contexto que, para trazer um pouco de efetividade e fechar um pouco essa visão que eu quero trazer. Primeiro, uma preocupação com greenwashing, de eu criar só algo de fachada, como se fosse eu querer ser uma empresa verde, uma empresa que tem uma responsabilidade, mas, na verdade, eu só quero isso no papel e perante a sociedade por um contexto de uma boa reputação. Mas eu acho que o marco, e inclusive nós podemos destacar aí várias organizações ao redor do mundo. Eu tenho o IFRS, que traz normas financeiras contábeis, trazendo ao contexto ESG para as questões contábeis. Eu tenho o BIS, que é o Bank for International Statements, que é considerado o banco dos bancos, trazendo o relatório Green Swan. Eu tenho a Europa, preocupada com isso, com a ESMA, a European Securities and Markets Authority, regulando isso para a União Europeia. Eu tenho aí a EBA, que também trata as questões dos bancos para a União Europeia, trazendo esse contexto. A SEC está se movimentando nos Estados Unidos para trazer aí e fazendo como se fosse uma consulta no país, como você pode trazer as tratativas regulatórias. E o Brasil também. O Brasil tem um Banco Central, que apresentou aí na consulta pública 85 a proposta da inclusão climática no arcabouço regulatório brasileiro na perspectiva do ESG, trazendo a abrangência da gestão de riscos financeiros sobre essa tríade ambiental, social e climática, sobre os riscos de crédito, liquidez operacional e legal. A própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, trazendo aí uma proposta de alteração do formulário de referência para que as companhias façam aí a inclusão de informações referentes aos aspectos ambientais, sociais e de governança. E, por fim, eu tenho a SUSEP, né, a Superintendência aí, de Seguros, falando especificamente colocando no seu plano de regulação de 2021 a previsão de uma criação de uma política de responsabilidade socioambiental referente aí ao ESG para o setor. Eu acho que o maior marco do ESG que ele está propondo aí para uma segunda
etapa é criar um marco regulatório do ESG efetivo, não só no Brasil, mas é um movimento global. E eu acho que com isso eu possa ter uma maior efetividade de que umas ações que passariam de boas práticas serem efetivamente colocadas em pauta, tendo em vista o contexto regulatório. Muito embora não se basta ter uma lei, ela tem que ser uma lei aplicável e efetiva, porque senão vira lei morta no papel, mas eu acredito que é um movimento aí muito importante, ou seja, indicando que este é um tema que é uma preocupação de todo o mundo e que os negócios passam a ter um olhar voltado a valores e a perenidade aí de todo o planeta dentro da sua responsabilidade. Eu queria só fechar com uma frase de um filósofo alemão, que ele já fazia um estudo sobre o princípio responsabilidade, que ele fala assim, que a responsabilidade seria o alicerce ético do agir humano, visto que o agir impensado poderia colocar em risco a continuidade da vida na Terra. Ou seja, a continuidade de um agir impensado somente em lucro, ele pode aí fazer com que nós tenhamos recursos finitos. Nós temos que pensar aí no futuro do planeta. Meus agradecimentos pela oportunidade. Muito obrigada, Juliana, pela aula, né? A Juliana fez aí uma contextualização geral maravilhosa, deu uma embasada. Acho que dá para todo mundo perceber que não existe mais possibilidade de não pensar no assunto, né? E como é importante a academia estar também direcionada para isso, né? Nos seus esforços, nas suas buscas, né, por novas tecnologias, né? A Juliana falou sobre a questão de como vai ser importante, né, a inovação e sustentabilidade. A inovação é sempre muito baseada em pesquisa, né, novas tecnologias, novos recursos. Falou também sobre a liderança, né, que é tão importante, uma liderança voltada para esse capitalismo regenerativo que está vindo aí, e ela tocou no assunto que sempre me chama muita atenção e que eu acho que é muito importante, que é exatamente o papel dos millennials, né, e das gerações que vão vir, que tem uma preocupação muito grande, exatamente porque são gerações que vão viver muito tempo ainda num planeta que, se não for bem cuidado, será muito sofrido, né? Então, ela trouxe também todas os principais atores, os principais players, né, que estão afetando, modificando a vida, não só do mundo corporativo, mas também das áreas de P&D nas empresas e, consequentemente, também nas áreas de pesquisa nas universidades. E eu acho que é muito importante que nós estejamos antenados com isso, né? Também me chama a atenção, e eu acho que é um ponto muito importante, porque isso também vai fazer uma mudança grande no cenário global, é o novo posicionamento dos Estados Unidos, que ela trouxe também, né? O posicionamento do Biden, que inclusive já fez uma pré-COP27 lá, né, naquele comitê dos líderes, e já apontando propostas, estratégias que vão vir, né, em cadeia para chegar a cada um de nós. Então, é com muito prazer que eu chamo agora a Natália Fonseca, que é Head de Compliance e acionista da Ocean Pact, advogada, especialista em Direito Tributário e Direito Marítimo pela UERJ, com certificação profissional em Compliance, Anticorrupção, Compliance, CPC-LEC, membro do CWC, que é o Compliance Women Committee, esse aí é que eu estou aqui de olho, de repente, para participar com elas, responsável pelo ingresso da Ocean Pact no Pacto Global e pela certificação ISO 37001 de antissuborno. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Cristina, é um prazer estar aqui compartilhando num painel com pessoas tão renomadas aí no compliance, a Juliana e a Paula. Me sinto honrada aqui de compartilhar esse painel com vocês e com você também, Cristina. Agradeço a Mônica o convite e parabenizo aí ao UFRJ e as demais organizações por promoverem esse evento de importância significativa no mundo atual, né?
E aí eu fico pensando, em que eu posso contribuir depois de uma aula da Juliana? Em que eu posso ajudar todo mundo que está aqui? Fica um pouco difícil, né, falar depois da Juliana, mas tentarei aqui trazer minha visão no que tange aí ao ESG, né? E aí voltado mais sobre o aspecto social. Muito interessante que a Juliana falou, inclusive, da pandemia, de o ESG ter vindo à tona, né, na pandemia em 2020, muito embora o tema já tenha sido levantado lá no passado. Alguns dizem que surgiu, inclusive, com os fundos de pensão nos anos 70 nos Estados Unidos, né, quando deixaram de ser privados e passaram a ser públicos. E então, com isso, teve uma pressão muito social, muito significativa, em que os fundos passaram a ter uma responsabilidade, né, seriam sustentáveis. E outro dado interessante é que eu fiz uma pesquisa e eu olhei que o Google, no ano de 2020, levantou que foi o maior pico nos últimos 5 anos em busca sobre ESG. Né? E aí a gente sabe que num período, né, em que a ciência, a saúde, conscientização ambiental está tão em voga, não poderia ficar à parte esse tema. Como a Juliana falou, né, sobre o capitalismo regenerativo, a gente vê que hoje em dia não cabe mais uma empresa, e aí qualquer que seja o tamanho dessa empresa, pequena, média ou grande, ter como objetivo unicamente ter lucro, a qualquer custo. Esse a qualquer custo hoje já não cabe mais, né? As empresas que procuram ter lucro com base na exploração dos seus colaboradores, em que o colaborador não recebe um valor significativo para a sua subsistência, para suas necessidades, isso hoje em dia já não é mais pauta, né? Hoje em dia isso já não atrai mais os olhares, seja de investidores e até de clientes. Fala-se muito, inclusive, em escravidão moderna, né? Que quando os colaboradores ficam não recebem o suficiente, né, para o trabalho que exercem, trabalham horas a fio, sem descanso intra e interjornada. A ONU, inclusive, né, ela tem um dado que ela estima que 40 milhões de pessoas no mundo são submetidas à escravidão moderna, então é um tema que a gente pensa que já acabou, que não existe mais, mas que ainda está acontecendo muito no mundo, né? E a partir do que a Juliana falou, é muito importante a gente lembrar que a ONU ela tem os 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que tem uma agenda para até 2030, para que as empresas se adequem, né, em que ela leva em consideração uma série de objetivos relacionados tanto ao meio ambiente quanto a aspectos sociais. Então, direitos humanos, né, trabalho justo, equidade entre homens, mulheres. Como que as companhias hoje em dia tratam, né? Existem mulheres na liderança, ou você só coloca o que a Juliana falou, não adianta você colocar uma cota determinada só para atender ao que o mercado almeja, né? Se você de fato, por exemplo, você coloca um percentual semelhante de mulheres e homens, mas quando você numa liderança em que há tomada de decisão, você não coloca a mesma quantidade, o mesmo percentual entre homens e mulheres. Então, hoje em dia, essa pauta voltada mais para aspecto social, ela é muito significativa. A gente vê hoje grandes empresas realizando auditorias relacionadas a direitos humanos. Então, as empresas auditam seus fornecedores para entender como que esses colaboradores estão trabalhando. Eles estão exaustos? Eles têm feito horas extras acima daquela legal estabelecida? Essas pessoas têm alguma qualidade de vida? O que essa empresa faz para o seu colaborador? Justamente sob essa ótica em que não adianta você ter um colaborador exausto para que você tenha um lucro, em que ele não consegue fomentar principalmente a cadeia, né? Então ele não tem um valor de salário suficiente para que ele consiga comprar o suficiente para sua família, então ele consome menos, inclusive, ele está ali tão exausto que às vezes ele não consegue produzir o suficiente e se cansa. Então a empresa ela quase que fica como sem base, porque uma empresa que você não consegue ter uma base sustentável, né, em que seus colaboradores tenham ali uma vida, uma qualidade, ela se perde durante o tempo. E é nisso que os investidores têm olhado muito, né? Como a Juliane, como você bem disse, dos millennials, né, diz que 85% dos millennials veem o ESG como algo muito mais importante do que anos atrás, né? Porque o ESG justamente dá
um horizonte nos investimentos para aqueles investidores. E aí, a gente pensando como é que os pesquisadores podem contribuir, né, sobre, inclusive, esse aspecto social, e a gente conjugando com a inovação, como a Juliana muito bem mencionou. O marco regulatório, a Lei de Inovação, a 13243 de 2016, ela ratificou a possibilidade do pesquisador exercer atividade remunerada em empresas, né? Então, a gente pode pensar em que o pesquisador pode contribuir, inclusive, no ISD de determinadas empresas, né? Então, consegue fazer desenvolvimento. Eu digo, por exemplo, na minha empresa, que é uma empresa de navegação, onde a gente, apesar de a gente ter sempre a pegada ambiental, porque, no final das contas, nós somos prestadores de serviço de atendimento à emergência ambiental, de recolhimento de óleo. Mas como é que um pesquisador, por exemplo, poderia contribuir? Então, no desenvolvimento de combustíveis menos poluidores e não tão caros, que fossem mais acessíveis e atraísse o consumo por parte, né, das empresas todas de navegação em que utilizam embarcações. Então, desenvolvimento de tecnologias para, enfim, segregação mais aproveitável de lixo nas próprias embarcações. Então, acho que o pesquisador tem muito a contribuir com a inovação nas companhias, para que, de fato, elas, inclusive, aumentem a sua visão e participação no aspecto de ESG. E aí a gente pensa, então não vamos pensar no pesquisador. Eu que tenho uma pequena empresa, que eu sou um pesquisador, mas tenho uma empresa, né? Como que eu posso colocar ESG na minha empresa para que eu atraia mais investimentos? Porque a gente, como eu disse, né, grandes empresas têm feito auditorias, inclusive de ESG, na sua cadeia de suprimentos, na sua cadeia de fornecedores. Então, se eu quero contratar, imagina um pesquisador desenvolveu a cura para o câncer. E aí ele tem ali a cura que todo mundo busca, né? E aí você olha, mas ele, né, tem os seus funcionários estão sujeitos à escravidão moderna, então recebem uma péssima remuneração, eles não têm descanso inter e intra-jornada, a cadeia de fornecedores dele, né, são poluentes, poluem meio ambiente. Então, qual é a chance que essa empresa que tem a fórmula para a cura para o câncer tem de receber investimento? Os investidores, antes de olharem, vão querer ver todo o aspecto, né? Como é que está a sua cadeia? Esse trabalho está vindo contaminado pelos seus fornecedores, por você não dar um tratamento sustentável aos seus colaboradores. Então, é muito importante isso, e a gente consegue fazer também em pequenas empresas, né? Isso não significa que seja só em grandes empresas. Como que eu faço isso? Então, no aspecto social, eu posso elaborar metas concretas. Primeiro, a ideia é fazer um diagnóstico. O que eu tenho de ESG? O que eu faço aqui na minha empresa que seja ESG? Nada. Então, você tem que olhar o que é mais crítico para você, né? Então, eu tenho um fornecedor que é muito poluente, ou a minha atividade é muito poluidora. O que eu posso pensar em relação à minha atividade? Ou não, vamos olhar o aspecto social. Então, a partir do diagnóstico, da foto que você tira naquele momento, é que você começa a elaborar estratégias para o desenvolvimento de ESG. Então, elaborar umas metas concretas que sejam alinhadas com o seu modelo de negócio. Então, eu posso contratar pessoas ao redor na comunidade vizinha, né? Isso eu estou fomentando aqui aos trabalhadores locais, mas está alinhado ao meu negócio, eu consigo encontrar essas pessoas que tenham essa expertise aqui, consolidar essas práticas de ESG no seu ambiente organizacional, então conscientizar também, né, os seus colaboradores acerca da importância do tema e os seus parceiros na cadeia de valor, então meus clientes, meus fornecedores. O Biden, no encontro do G7, falou muito sobre buscar um endurecimento também maior no respeito aos direitos humanos e trabalhistas, né? Então, esse é um aspecto do ESG social que é muito importante, que traz as empresas para reavaliação e regeneração do seu valor, do seu conceito. Então, a que custo eu tenho o meu lucro, né? Ele vai ser perene? A minha empresa vai ser perene dessa forma? Então, acho que vale acho que o aspecto de ESG, ele é aplicável, né, também às pequenas empresas, aos pesquisadores, pessoa física em si, podem muito contribuir com as grandes empresas, né, nas pesquisas.
E a ideia é começar, é o que você falou, né? Até como a lei, não adianta a gente ter um papel escrito se a gente não executa, né? Então, sempre começar, a gente costuma dizer lá na empresa que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, às vezes a gente quer o supra-sumo, mas a gente não começa nem pelo mínimo. Então, começar pelo mínimo de ação já vai ser importante, além para o seu negócio, né? No aspecto dele ser sustentável e perene, de também atrair investimentos para ele. Então, vale essa... E aí eu penso assim, vai ser muito... como a lei de anticorrupção, né, a 12846, que trouxe a responsabilidade objetiva. A partir disso, as empresas começaram a olhar sua cadeia de fornecedores para verificar se estavam em conformidade com a legislação. Então, eu tenho muito uma visão que um futuro bem próximo, isso vai acontecer também nos aspectos de ESG, né? As empresas vão começar a olhar os seus fornecedores para verificar se eles estão em consonância com seus aspectos e seus valores voltados para a sustentabilidade aí da empresa. Era essa a minha mínima contribuição que eu poderia dar aqui para vocês. Mais uma vez, agradeço o convite e em poder compartilhar aqui esse painel com pessoas tão renomadas. Eu acho incrível essa mínima contribuição, só mínima, né? Assim, ela quase não trouxe nada. Não dava nem tempo de anotar aqui muito. Tanta coisa importante, né? Falada em tão pouco tempo, né? Eu queria só dar um destaque para alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, esse conceito de escravidão moderna, né? É um conceito muito importante que precisa estar muito no foco das empresas, né? Porque as empresas têm a CLT, que dá a base para que isso não aconteça, mas sempre tem um jeitinho, os horários, os turnos e mais um monte de coisas que acabam acontecendo, né? E isso está muito associado à questão do lucro a qualquer custo, né? Que a Natália também trouxe, e que precisa ser revisto, né? Existem estudos já dentro do próprio mercado financeiro em que os aspectos financeiros, né, do ESG, né, ou do EESG, do Economic, Environmental, Social and Governance, né, que os aspectos financeiros eles vão começar a perder valor para os aspectos ambientais e sociais, né? Então, isso também é um movimento forte de mudança e embasado pelo próprio mercado financeiro, que percebe que não tem mais como sustentar esse tipo de postura, né? Ela falou, Juliana também fala sobre a questão da empresa fazer diagnósticos, né? Das empresas precisam entender quais são os impactos que geram, para então entender quais são aqueles que são materiais e aí sim definir ações e definir os caminhos, né? Outra questão também que a sustentabilidade também muitas vezes é vista como custo, ou como aquela coisa chata, né? Porque não está associada a agregar valor. Então, esse também é um ponto muito importante. E depois ela veio falando também das questões das normas, né, do Biden, colocar sobre o endurecimento. Na verdade, ele até dentro do próprio evento, ele endureceu bastante até em relação aos outros líderes, né? A gente percebeu que os outros líderes já foram um pouco mais pressionados e ele internamente vai fazer isso. Ela falou da lei de anticorrupção, que vai trazer aí também, está trazendo já uma mudança de comportamento, e eu queria lembrar também da norma do TCU para as empresas públicas, que também já começa a obrigar empresas públicas a reportarem resultados em termos de capitais, não só a empresa pública não tem lucro, né, mas não só em termos de capital em dinheiro, né, financeiro, mas também nos outros capitais, né, capital humano, capital intelectual, ambiental, social, de relacionamento. Então, tudo isso traz aí uma mudança até dos agentes reguladores que vão também apoiar toda essa mudança. Bom, para a gente continuar, né, Paula Lippe, né,
vem aqui conversar com a gente também. A Paula é sócia do escritório Lippe Advocacia Empresarial e fundadora da Compliance Transforma Treinamentos. É mestre especialista pela PUC São Paulo, professora de pós-graduação, reconhecida pela Análise 500 como a advogada mais admirada pela atuação em compliance em 2019 e 2020, diretora do IBDE, secretária executiva da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, membro do Compliance Women Committee, certificação profissional em Compliance e Anticorrupção, LEC da FGV, Compliance pelo INSPER São Paulo e extensões na INSPER, Harvard, Berkeley Law School. Então, Paula, vamos lá, vamos ouvi-la. Obrigada, Cristina. É um prazer estar com Juliana e Natália também, e você, Cristina. Eu quero dizer que é impossível eu não... A Juliana é uma expert no assunto, eu sou, na verdade, uma iniciante conhecedora, a Natália muito bem expôs sobre a questão do social, e eu tenho uma perspectiva muito mais, vamos dizer assim, do empreendedor pequenininho, que está ali começando. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma startupeira, então, e eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas antes de falar, né, desse aspecto prático, queria falar da governança, né, para a gente conseguir falar das 3 letrinhas, né. A grande questão é que tanto o aspecto de sustentabilidade, meio ambiente e o social, que foi muito bem colocado pela Natália, são 2 pilares que precisam, então, de uma mão aí forte sendo guiada da direção da empresa, né? E como que se faz isso? Se faz isso com a governança. A governança nada mais é do que definir um monte de diretrizes internas dentro dessa empresa, das decisões que vão ser tomadas nos sentidos do quê? Nos sentidos do E e no sentido do S, né? E aí a gente vai para uma série de questões técnicas, e eu acho que não é o ponto aqui, mas o fato é isso, né? Eu tenho que ter, então, uma alta direção comprometida de criar regras, procedimentos, políticas que vão nesse sentido de fomentar, então, portanto, a sustentabilidade e a preservação, né, e o respeito às questões sociais. E como bem colocado também pela Juliana e pela Natália, a frase, né, que fica martelando para todos é exatamente essa, né, que só o lucro hoje não dá certo, né? A base do lucro para a empresa, o propósito como lucro, o lucro sendo o propósito da empresa, hoje não cabe mais. Por quê? Porque o lucro, na verdade, todo lucro poderia causar problemas, e esses problemas ficavam para trás e todo mundo enterrava, punha debaixo do tapete, não estava nem aí porque esses problemas podiam acontecer. Um dia a gente resolve, um dia a gente chama advogado, um dia a gente chama um ambientalista para cercar o óleo que vazar, né? Então, assim, sempre tem algum jeito de resolver esses problemas que o meu lucro pode proporcionar. Né? Eu troco de funcionário se ele entrar em fadiga, né? Então, assim, eu tenho sempre uma forma de resolver os problemas que o meu lucro pode ocasionar. E aí, o que acontece? Hoje, né, eu tenho o professor Colin Mayer, que é da Universidade de Oxford, ele fala isso, né? Que o lucro não pode mais causar problemas. Eu posso ter lucro? Sim, eu devo ter lucro. Não existe uma empresa, não existe uma sociedade civil sem lucro, precisa de lucro, precisa desse dinheiro para fazer a coisa rodar, mas eu não posso causar problemas. Esse é o grande ponto do ESG. Eu tenho que ter lucro e não posso causar problemas. Bom, considerando isso, da onde vai vir essa pressão do ESG? Então, assim, não vai ter volta, né? A Juliana muito bem colocou, já existe toda uma regulação, seja estatal, seja até mesmo por força de agentes, né, do mercado. Aí a gente vê o sistema financeiro pushing hard, né? Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem preocupação de ser responsabilizado lá na frente. Lembrando disso, né? O mercado financeiro está regulando isso porque ele tem medo de responsabilização, né? Então a gente não pode esquecer desse fato, né? Que é muito parecido com a questão da anticorrupção. Aqui, todas nós aqui transitamos dentro do universo de compliance, que forte na anticorrupção, e é exatamente por isso que o ESG é tão caro, né? A gente tem toda essa conexão da responsabilização em cadeia, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma série de pressões externas
que vão fazer com que esse ESG, de fato, tem que entrar, tem que fazer funcionar dentro da sua empresa. E quais vão ser essas pressões, né? A primeira pressão realmente é do crédito, é do capital, né? É do banco. Então, os bancos, para oferecer linhas de crédito para as empresas ou para oferecer crédito, vão começar a exigir, então, portanto, esse ESG dentro do negócio das empresas. Segundo, que são os próprios clientes e os consumidores, porque eles estão cada vez mais exigentes e eles querem entender o impacto que aquele produto ou aquele serviço proporciona para a sociedade ou para o meio ambiente. E é por que esse cliente, esse consumidor quer fazer isso, né? Porque ele tem informação. A gente está numa sociedade da informação num alto nível, né? Talvez a gente vai ter várias outras sociedades da informação, mas a gente está num pico, né? Tão diferente, um acesso à informação tão estupendo, né? Que é possível eu estar monitorando o tempo todo, que qualquer besteira é gravada no celular e é transmitida em segundos, né? E essa questão do Bauman, que a Juliana colocou muito bem, dessa sociedade líquida, que não tem uma coisa certa, não tem eu não tenho, a minha reputação não está fechadinha, ela está a qualquer momento, pode ser se alterar, né? Então, todos esses fatores juntos que vão proporcionar esse ESG entrar goela abaixo. Não tem jeito, esse ESG vai entrar, né? E aí, por isso que vem um terceiro fator. Então, quem é a alta administração da empresa, o dirigente, o fundador, a pessoa que está constituindo essa empresa, o empreendedor, ele vai ter que ter esse ESG na veia, né? E aí eu até brinco assim, eu tive semana passada, eu tive a minha primeira experiência assim, de ESG aqui dentro da startup, assim, na real, né? Uma pessoa foi fazer um processo seletivo, né? E a pessoa que estava se candidatando, ela tinha um salário, a remuneração, ela já está numa posição, num outro lugar, e ela tem uma remuneração muito maior da qual eu poderia oferecer. E ela estava disposta a trocar a remuneração alta dela. Por quê? Por que ela queria trabalhar aqui? Porque ela queria trabalhar com propósito, né? Então, assim, aí é a questão do millennium que a Juliana colocou, né? As pessoas, elas vão, o quê? Do mesmo jeito que a empresa vai ter que ter o seu propósito unido com ter o lucro e não proporcionar problemas, né? Esse propósito muito bem direcionado da empresa vai também passar, as pessoas estão buscando isso, né? Então, é por isso que eu tenho um cliente mais cuidadoso, um consumidor que vai observar todos os seus efeitos da sua cadeia, os seus resíduos, para onde vai, para onde vem. Então, isso é muito importante hoje, e não tem jeito. E aí, por que e aí, juntando isso com pesquisadores, com cientistas, né? O ESG tem tudo a ver com inovação, porque o ESG quer deixar um legado, o ESG está marcando um legado. Um cientista, um pesquisador, ele também quer um legado. Ele também quer deixar um legado. E aí, o grande ponto aqui e a Mônica Viana, agradecendo aqui também o convite da Mônica, eu conversei muito com ela sobre esse ponto. Ela falou assim: Paula, a gente precisa pensar o seguinte, como um pesquisador, um cientista, um empreendedor, como ele faz o ESG na real, né? Porque por muitas vezes ele tem lá um sonho, ele tem uma pesquisa que parece que não se encaixa em lugar nenhum, que ninguém quer comprar, né? Que não tem nenhuma empresa que quer patrocinar isso. E aí a grande questão é o seguinte: você precisa olhar para o seu propósito. Qual é o seu propósito? Definiu esse propósito? Olhe para o propósito da empresa. Veja as outras empresas no mercado, o que elas estão buscando e o que elas precisam se adequar para esse propósito. Porque se uma empresa, por exemplo, precisa reduzir o carbono dela e ela vai lá jogar uma série de relatórios e projetos e metas que ela precisa ter para os próximos anos, você vai pensar no seu propósito, o que você vai conseguir alcançar no propósito dela. Então, com essa conciliação de propósitos, vai fazer com que a sua pesquisa, o seu trabalho,
o seu resultado se converja, né? Tem essa eu tenho essa união em prol do ESG. Então, a gente tem infindáveis casos, né? Antigamente, uma indústria, uma empresa muito grande, quando precisava de uma solução de inovação tecnológica, onde que ela tinha que ir? Ela tinha que ir lá dentro da universidade, capturar alguém para ver se conseguia desenvolver, resolver o problema dela. Hoje, eu tenho uma série de startups, eu tenho uma série de empresários que têm conhecimento, que têm ciência e que podem ajudar essas empresas, né? Então, basta aí ter essa relação, esse olhar observador com o olhar de ESG para a gente unificar esses propósitos e acertar esses targets, né? Eu gosto de dar também exemplos, né? E a Juliana também colocou muito bem a questão do washing, né? Do greenwashing ou do social washing, né? Que é, na verdade, essa máscara do ambiental, né? De, eu sou verde, mas eu peronomútil, né? Aquela coisa assim, né? Eu sou social, eu respeito o social, mas eu não sou peronomútil. Isso também vai caindo por terra. Por quê? Porque eu preciso, a sociedade da informação, tudo que é público vai começar a me cobrar com o meu comprometimento, com que aquele comprometimento público que eu fiz, né? Então, esse também é um outro ponto que eu acho que os washings da vida, né? O social washing e o greenwashing, eu acho que eles vão cada vez mais caírem, né? Estarem em descréditos, exatamente porque existe uma pressão social, uma pressão dessa sociedade de informação muito forte. E aí cabe, então, o papel do empresário, do empreendedor, do cientista, do inovador, de estudar, né? De falar assim, poxa, o que eu preciso fazer para ajudar aquela empresa que está buscando aquele foco? E aí, coincidentemente, esse final de semana, olha, fui tomar sorvete, né? E eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma casquinha, um copinho, né? De sorvete feito de mandioca, né? Ele tem, enquanto que um copinho plástico demora 400 anos para se decompor, né? Esse copinho demora 90 dias numa composteira. Parar para pensar, né? Parar para pensar. Talvez no início o custo operacional disso seja alto, mas com o passar do tempo, a gente vai tendo facilitadores e a operação vai ficando mais fácil. Né? Você vê, há 15 anos tinha o pessoal da Carbono Zero, que era uma empresa de motoboys que se virou, na verdade, bike boys. Né? E há 15 anos eles estavam brigando com o preço dos motoboys. Hoje eles conseguem competir com esse preço dos motoboys. Então, tudo existe uma evolução. O importante é que você tenha o propósito, e consiga, então, portanto, equilibrar essa necessidade da empresa, né, com a sua inovação tecnológica, que vai ajudar o negócio dessa empresa que vai poder investir no ESG. Esqueci dos drones ainda, Cristina. Fala! Os drones que facilitaram tanto a nossa agricultura. Nós estamos hoje com uma agricultura de pico, né? Pico, digo, de produção altíssima, porque nós investimos em tecnologia. Essa moçada de desenvolvedores, eu converso com o pessoal de agro, todo mundo só tem desenvolvedor. Aí você fala, mas como assim? Não é agro? É agro, mas é agro para desenvolvedor para agro. Aí você fala assim, como pode, né? Então, assim, a própria cadeia de distribuição de energia hoje, que existe um risco altíssimo de problemas de operação, hoje todas são feitas por drones, ou seja, eu estou privilegiando o ser humano, evitando um risco humano de vida, um risco de morte, um risco de perda de vidas, porque hoje um drone resolve com um valor muito mais baixo, muito mais eficiente, né? Então, isso é ESG. Então, a gente tem que usar a nossa ciência, tem que usar a nossa pesquisa para seguir esse legado do ESG, que também é o legado do cientista, que também é o legado do pesquisador.
né? E veja, eu não estou só falando na questão ambiental, eu estourei, mas a gente também, as questões sociais, as pesquisas sociais são muito importantes. Os pesquisadores, né, sociais hoje vão ter um crescimento muito grande no número dos seus serviços. Por quê? Porque eles vão ter que pesquisar mais, vão ter que pensar mais como criar diversidade dentro da empresa e criar programas de diversidade e inclusão, né? Porque isso precisa de pesquisa. Então, veja só, olha quanta coisa florescendo, né? Então, assim, a gente não está acabando, né? A gente está florescendo. Bom, já falei, né? Nossa, quanta coisa boa, quanta informação boa. Chamando atenção aqui para alguns pontos somente, né? Mas a Paula começou falando sobre governança, né? Governança, como é importante que as empresas tenham estruturas de governança, regras, políticas, diretrizes para embasar todo o trabalho que elas vão ter que fazer, né? Não é nem mais que elas podem fazer, não, que elas vão ter efetivamente que fazer. Né? Ela lembrou também a questão, não vai ser mais possível ter problema decorrente de lucro. Muito foi falado sobre o greenwashing, o social washing. Eu queria linkar com isso aqui, porque é muito importante, né? As empresas não estão mais reportando, não estão mais saindo nos jornais e nas redes sociais em função do faturamento. Antigamente, assim, nossa, a empresa teve maior faturamento em tantos anos, não sei o quê. Agora não, elas saem também pela quantidade de trabalho escravo, pela quantidade de desmatamento e coisas desse tipo. Então, essa sociedade da informação que a Paula trouxe, ela ela dá uma visibilidade muito grande para as coisas boas, né? Mas também para as coisas ruins, com a mesma facilidade. E, além do mais, também tem um monte de gente patrulhando as fake news, né? Porque greenwashing, social washing é fake news. Então, eu me lembro que ontem mesmo estava dando uma aula falando sobre isso com os meus alunos. Eu coloquei uma situação aí de uma empresa e eu falei assim: olha, isso é o que a empresa publicou no LinkedIn. Agora eu vou dar 20 minutos para vocês pesquisarem se isso é verdade. Num instante acharam. Não era. Trouxeram milhões de informações, né? Então é muito fácil hoje a gente descobrir e ver isso. Então como a Paula disse, todo mundo vai ter que efetivamente ter ESG na veia. Adorei essa expressão. Vou roubar. E inclusive os cientistas, né? E os cientistas têm que ter, eu acho que, da mesma forma, se falou também sobre a questão da responsabilidade dos investidores, né? Os investidores têm a responsabilidade fiduciária, eles efetivamente não estão sendo bonzinhos em se preocuparem com ESG, muito bem lembrado, mas o bom dessa história é que, como eles têm responsabilidade de garantir que os investimentos dos seus clientes continuem existindo, eles não podem investir em negócios que não serão perenes. Então, não tem mais jeito. O investidor agora quer negócio sustentável, negócio que está gerando resultados, né, ESG. E com isso, a gente abre aí uma série de oportunidades para pesquisa também no que diz respeito a financiamentos, porque esses investidores estão, inclusive, aceitando apostar na transição dessas empresas. E fazendo isso, eles estão não apostando somente, investindo só em produtos finalizados, mas também no caminho que essas empresas estão fazendo. E esse caminho pressupõe muita pesquisa, muita inovação, e com certeza os cientistas vão trazer isso a reboque, né? Muito bem, falei demais. Nós temos aqui perguntas, então vou passar aqui primeiro a pergunta da Amanda Narcisa, que diz assim: pensando em empreender, quais serviços que podem ser oferecidos por novas empresas? Vocês acham que irão se destacar devido a esse aumento da demanda e necessidade de considerar as questões ambientais? Para todas. Vamos lá, quem quer falar rapidinho?
Eu acho que eu vou falar, então, por conta da... com certeza, as questões ambientais, tudo que está relacionado com o ambiental, e aí vamos pensar em processo produtivo, é muito mais fácil da gente olhar, né? Então, assim, mas eu gosto de olhar duas coisas, porque chega aqui dois cenários. Então, assim, você pode olhar ESG na parte ambiental para o produto final, que é, por exemplo, isso que eu mostrei aqui, o copinho. Como eu posso melhorar o meu produto lá no final? Isso é fácil da gente fazer, a gente pode fazer, a gente pesquisa na internet, a gente encontra produtos. No caso de quem está buscando por uma questão de desenvolvimento de um produto, ela vai olhar, eu não vejo copinho no mercado, então eu vou desenvolver um copinho para isso. Mas eu acho que onde a gente tem mais demanda é exatamente o meio da cadeia produtiva, em que eu tenho muito problema relacionado a lixo, ou seja, os rejeitos, tá? E também a captação de energia. Então, tanto a parte de como consumo energia e como eu produzo isso e a produção de rejeitos. Acho que depois também a Natália, se quiser falar, eu não sei, acho que também tem alguma coisa assim, mas o meio da cadeia de produção é muito importante. E aí, no caso de prestadores de serviço, ou seja, que tem o serviço, aí vai muito mais para a questão do social, em que a gente tem essa produção, mas a produção também, né? Porque a produção que depende do trabalho humano também tem a questão social envolvida, né? Aí, assim, a gente não precisa falar dos nomes, mas a gente sabe, né? A questão da cadeia, da empresa da área de vestuário, né? As empresas de vestuário que usam muito, né, a mão de obra ainda humana para fazer a costura, enfim, então assim, a gente tem que olhar o meio produtivo ali, sempre vai ter destaque para a questão ambiental, com certeza, e aí eu acho que num segundo momento a questão social, mas também eu acho que no Brasil acaba sendo um pouco menos a questão social, porque a gente tem uma parte social muito bem regulada, né? A Natália, se quiser falar sobre isso, Natália, porque a gente tem uma fiscalização meio bastante forte com relação à questão de trabalho escravo, de trabalho infantil, condições de trabalho dentro de empresas, que nos outros países não tem, talvez tanto. E a gente aqui já tem isso. Talvez o que a gente precisa é mais essa questão do trabalho justo, né? Da remuneração justa, da equidade de gênero, diversidade, inclusão. Então, assim, esse lado acho que a gente precisa trabalhar mais. Mas, com certeza, a parte ambiental não tem jeito. A gente vai precisar. E eu ouso dizer aí, complementando o que a Paula disse, muito embora a gente tenha toda uma regulação, né? A gente vê o comparativo de legislação trabalhista com a legislação de outros países, a nossa é uma legislação que protege muito mais o trabalhador, mas por nós sermos um país pobre, muitas vezes, e um país muito grande, muitas vezes a aplicabilidade dessa legislação por parte das empresas deixa a desejar. E aí o poder público também não tem mão suficiente para fiscalizar os lugares mais remotos, e é onde de fato acontecem a maior parte das violações, né? Então, complementando muito bem o que a Paula disse aí, é um fator que merece também um pouco de atenção. Juliana, quer complementar? Nós temos mais 3 perguntas, então vai ter oportunidade para todo mundo, mas se quiser complementar. Acho que elas já trataram assim de uma forma maravilhosa aí sobre o tema. Eu acho que é bem esse contexto que foi apresentado. Então, eu acho que supriu tudo o que a gente podia compartilhar. Então, vamos para a próxima. A Flávia Lopes pergunta: como envolver os consumidores, clientes, para que eles não sejam apenas os cobradores e julgadores, e sim participantes ativos com as empresas para gerar a mudança que tanto queremos? Essa é uma pergunta difícil da Flávia. Mas tem essa. Mas é deliciosa, eu acho. Pois é. Eu acho que leva muito em consideração a identificação do valor desses consumidores e desses clientes, né? Porque através dos valores é que você vai, o envolvimento entre o cliente, né, e o consumidor só vai acontecer se os propósitos forem conjugados com o da sua empresa, né? E aí eu
complemento também não só clientes, mas fornecedores, né? Então, quando você também estende isso para sua cadeia de suprimentos, em que você olha que seu fornecedor ele compartilha do mesmo propósito que você, você consegue participar ativamente daquele conceito de ESG naquela empresa e não só cobrar também, né? Mas eu acho que tem até mais, Natália. Eu acho que a gente vai chegar num segundo nível de ESG, que a empresa, na verdade, ela vai poder levar cultura. A cultura, perdão, não é bem... a gente estava tendo essa discussão exatamente hoje à tarde. Eu tive num fórum em Berkeley hoje de ESG falando disso. Como a empresa ela vai levar esse footprint, essa impressão que ela tem do propósito dela para os consumidores, para os clientes, para os fornecedores. E aí vamos dizer o seguinte, eu gosto de dar o exemplo do lixo, a Juliana sabe disso, coitada, ela cansou já de me ouvir falar do lixo, mas eu sou apaixonada pela reciclagem do lixo, mas é mais ou menos assim, eu sou a empresa, de novo, do sorvete, certo? Mas eu vou ensinar o meu consumidor como ele vai descartar o lixo da casa dele. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar nesse nível ainda, em que as empresas vão ter... e a gente fala que isso é a questão do quanto a empresa vai interferir no papel que seria talvez de governo, né? De educação, de segurança, de saúde, o quanto a ESG vai estar... As empresas estão assumindo essa posição, vão assumir essa posição. Aqui, para a gente, é muito... A gente vê as empresas fazendo isso porque nós estamos num país que o governo acaba falhando, né? E a empresa acaba assumindo esse vácuo, né? Mas num país de primeiro mundo é um absurdo a gente ouvir isso, né? Então, assim, são as coisas que nós vamos ver e eu espero que a gente veja. Eu queria contribuir, acho que falando nessa linha... Eu acho que a gente pode promover ações que tragam o consumidor a ter essa responsabilidade. Ou mesmo, se eu tenho um produto ou um serviço, eu comece a fazer aquelas questões retornáveis. Acho que um dos maiores exemplos que eu lembrei, assim, da Alemanha foi, e talvez vocês também tenham, foi entrar no mercado na Alemanha e eu ver do lado, assim, uma máquina. E aí eu não entendi o que era aquela máquina. Aquela máquina simplesmente era para você colocar todos os seus utensílios de plástico, né, embalagens de plástico, e você recebia ao final daquela máquina um cupom com alguns centes, né, alguns valores em euro para você usar de novo nas suas compras dentro daquele supermercado. Mais incentivo de você promover, né, as questões de sustentabilidade, fazendo ações como essa, eu ajudo a reciclar, né, dou um ponto central para isso e incentivo ainda as pessoas a fazer compra, a ter um mínimo de desconto aí, usar isso daí nas compras. Eu usava sempre, né, juntava todas, durante o período que eu estudei lá, juntava tudo, ia lá para fazer as compras. Mais incentivo do que isso, ainda mais em euro, né, comparado com a nossa moeda, fazendo aqui uma brincadeira. Mas, assim, eu acho que as ações da iniciativa privada, elas podem trazer essa mudança de cultura. Eu posso promover algo nesse sentido, fazendo com que se mobilize e também se tenha um retorno. E eu acho que talvez a gente entre num movimento que também, além do contexto regulatório, vai de meio de uma autorregulamentação regulada, que a gente chama, ou seja, as próprias ações das maiores talvez conduzam aí os fornecedores, conduzam aí a própria sociedade a essa mudança, que é uma mudança de cultura. E eu falo assim, é só pensar numa coisa básica, né? Falando de lixo. Eu vivi numa cidade que tinha uma coleta de lixo muito certa, que é Curitiba. Eu tenho o dia do lixo orgânico e dia do lixo reciclável. Tem muitas grandes capitais que não existe o caminhão do reciclável. E lá tinha. E eu falo porque eu vivi durante muitos anos, hoje eu estou em São Paulo, e lá as pessoas já se adaptaram que o dia X é do caminhão reciclável. E as pessoas separam. Eu já cheguei em diversas capitais, eu já morei em outras capitais também. Agora, em São Paulo, você vê que não tem essa separação de um caminhão específico, ou você tem um auxílio de uma associação que vai retirar, que é positivo também. Mas aí você vê que você pode ter iniciativas públicas que possam contribuir de alguma forma. Você pode ter iniciativa das empresas que possam trazer um retorno referente às questões das embalagens. Eu posso ter o exemplo de uma embalagem que é feita aí, como a Paula deu exemplo,
eu acho que é uma mudança de cultura. A inovação vem para isso. A inovação vem para transformar o processo que existe hoje no que a gente quer no futuro. Para a utilização de uma matéria-prima que seja renovável, para a gente mitigar tudo isso. Tá? Então, são discussões que a gente consegue promover aí para fazer as alterações futuras. Eu acho incrível que a gente não aproveita também, eu queria botar mais essa pitadinha aí, né? Mais pimentinha. Eu acho que a gente aproveita muito pouco o potencial que a gente pode trazer de colaboração de clientes e consumidores. Eles têm ideias fantásticas, né? Eles têm algumas empresas que fazem, às vezes, processos colaborativos com clientes e consumidores, não somente para saber o que vender para eles, mas também como inovar para eles. Muitas vezes adquirem, a Fiat fez isso muito tempo lá atrás, e adquirem um conhecimento enorme que vão aplicando ao longo dos anos em novas tecnologias, em novas soluções. Então, eu acho que também essa postura das empresas de colaborar mais, de ouvir mais, mas efetivamente também é muito bom para a inovação dentro das empresas, né? Não ficar encasteladas só eu sei o que eu tenho que fazer, o meu consumidor quer isso, mas efetivamente trazer o consumidor mais para perto, né? Para diálogo, para troca. E eu acho que isso traz também uma mudança aí de cultura. Muito bem, temos mais aqui agora. Tem uma pergunta do Felipe Oliveira, é a última, né? Porque a gente tem 6 minutinhos para terminar. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês responderem bem rapidinho, para a gente poder depois dar a palavra para vocês se despedirem. Mas o Felipe Oliveira Vieira pergunta: existe uma boa forma de obter fundos o suficiente de forma verde para conseguir investir em programa ambiental que gere uma mudança? Pergunto isso, pois é difícil obter dinheiro sem poluir. Boa pergunta essa. Acho que tem. Eu acho que as iniciativas que se tem agora, a própria emissão de debêntures, as green bonds, falando que eu posso, e essas debêntures de green bonds especificamente tem que ter um indicativo sustentável. E aí é uma forma de você obter aí vamos dizer assim, um financiamento, né? Você conseguir aí ter aí uma propositura de projetos sustentáveis. A Green Bonds pode seguir nesse contexto. Você vê aí, já tem uma associação a Climate Bonds ao redor do mundo, já faz gestão aí de trilhões de trilhões ao redor do mundo aí desse tipo de emissão, né, de debêntures e também de títulos para esse contexto. Eu acho que, por mais que nós temos uma visão, né, passada, quando eu permeio para o mercado financeiro, que eu faço agora uma mensuração de riscos financeiros que perpassam as questões climáticas, a tendência agora é que eu tenha aí não somente uma visão de obter isso daí, não tendo uma posição que seja sustentável. As coisas estão mudando, nem que paulatinamente. Mas eu acho que um bom exemplo dos green bonds aí pode te dar aí uma visão. E já existe já há algum tempo, é que a gente não tinha uma visão de utilizar aqui de uma forma mais efetiva. E também tem, acho que, Juliana, para complementar, claro. existe, eu não sei se está dentro do mesmo mecanismo, mas aqui tentando ser mais simplista, imaginem linhas de crédito, né? O que vai acontecer? Eu não tenho linhas de crédito para perfis diferentes, de pessoas diferentes, que tem uma pessoa que tem mais risco de ficar inadimplente, a outra que tem menos. Vai ser a mesma coisa considerando a questão do ESG. Então, o que vai acontecer? Aquela empresa, ela é mais poluente, ela vai ficar sem crédito? Não, ela vai ter um crédito X, mas aí ela vai ter metas vamos dizer assim, de melhoria
melhorias e que vão estar atreladas ao quê? A redução dos seus juros. Então, assim, se você, sei lá, reduzir X de carbono, então seus juros vai cair. Então, assim, não sei se esse mecanismo todo ainda não está 100% articulado, isso está começando a se implementar, ainda, óbvio, para as grandes empresas, mas a gente já está imaginando, vislumbrando que no futuro vai ser isso que vai mover as pequenas empresas, porque a gente tem que pensar também no pequeno, como que o pequeno vai se beneficiar disso? Vai ser com base nisso. Se hoje eu, que tenho lá um dinheirinho guardado, eu quero colocar ação num fundo ESG, né? Esse fundo ESG também vai querer colocar dinheiro numa empresa que tem uma meta X para melhorar, né, com relação a ESG. Então vai ser um círculo vicioso de empréstimo e tomada de crédito, de investimento e de tomada de crédito. Eu queria complementar lembrando que existem as fintechs de crédito também, e as fintechs estão fazendo um movimento forte de se tornarem ESG, né? Então, elas têm uma preocupação, porque, na verdade, as fintechs a gente tem até o exemplo aí do Warren Buffett agora, do investimento grande que fez no Nubank, né? E essas empresas, as fintechs, elas vêm procurando um caminho ESG, exatamente para direcionar seus negócios para serem mais sustentáveis. Falando sobre isso, os créditos, aquelas que dão crédito, né, aquelas que efetivamente concedem crédito, além disso que a Paula falou, além de ter menos risco com as empresas que trabalham nessa linha do ESG, elas também precisam justificar que elas estão gerando impactos financiando projetos desse tipo. Então, assim, se estiver procurando, começa a procurar nas fintechs também, e sempre lembrando também da Citaui, né, que é um grande financiador aí de projetos ESG também. Muito bem, meninas, vou convidar vocês, então, para rapidamente, em 15 segundos, temos 1 minuto para fechar, darem aí um tchau, para a gente fechar aqui o nosso painel. E já agradecendo a vocês essa troca, para mim foi maravilhoso. Então, Juliana? Fiquei muito honrada de participar desse painel, acho que foi enriquecedor também para mim a fala, sua posição, Cristina, foi maravilhoso os apontamentos que você trouxe, da Natália, da Paula, e eu acho que nós fizemos um time nesse painel. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que, eu até falo que eu já tinha integridade e transparência pelo que eu atuo no meu DNA, agora eu tenho ESG no meu DNA, e eu acho que isso é um futuro que é presente, né? Nós temos que pensar agora para as futuras gerações e que não há como retornar, não tem como voltar atrás. Nós temos aí, só que andar, né? Nós temos um rompimento com uma era, né? Nós temos uma era pós-pandemia, e essa era que nós estamos vivendo, e é uma era voltada a esses valores, em que nós agora temos que pensar não somente no lucro, o lucro é extremamente importante, ele sempre vai fazer parte, mas que seja uma visão de um lucro aí sustentável, que pense no retorno desse valor também para o meio ambiente. Natália? Bom, queria agradecer o convite da Mônica, agradecer você, Cristina, por essa mediação maravilhosa que você fez aqui com a gente, a aquisição de conhecimento aí pela Juliana e pelo que a Paula falou, foi muito importante essa troca para mim, e ratificar esse comportamento e esse conceito de ESG que não cabe mais às empresas exercerem e executarem as suas atividades sem que elas tenham um olhar para a sustentabilidade, para que haja um embasamento num aspecto social aí significativo. Lembrando aí que
tudo tem lado bom e ruim, né? A pandemia foi muito ruim para todos nós, muitas pessoas perderam ente querido, eu perdi, mas o lado bom é que a gente consegue ter uma visão global de mudança de comportamento muito significativa aí para a continuação da nossa espécie, né? Paula, suas considerações finais. Queria agradecer a paciência de vocês de ouvirem aqui eu falar. Juliana sempre aprendendo muito. A Juliana é uma pessoa que inspira muito a gente. Natália, fiquei muito feliz de conhecer a sua posição e os seus projetos. Cristina, muito obrigada pela moderação. Eu sei como é duro aí estar nesse papel, e aí, mas agradeço muito. Eu acho que minha mensagem aqui para o empreendedor, que é o seguinte: o seu propósito, ESG é oportunidade, né? É oportunidade para inovação. Então, e você precisa treinar o seu olhar para isso. Então, você, como pesquisador, cientista, empreendedor, você precisa entender do ESG para mudar o seu olhar e falar assim: bom, esse propósito que eu tenho se encaixa com aquele lá, e eu vou lá, vou junto com aquele propósito, e a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o legado. E eu acho que é isso, acho que você, cientista, pesquisador, o ESG é um legado, e nada mais é do que um pesquisador precisa. E aí também o enfoque que eu queria dar é que a oportunidade aqui não é só para as pesquisas em ciência na área ambiental, mas muito também para as pesquisas sociais, né? A gente vai dar muita oportunidade para o cientista social. E eu acho que eles precisam se envolver, se engajar, porque a gente precisa disso para conseguir evoluir também nesse setor, na questão de diversidade e inclusão. Bom, enfim, é isso. Bom, pessoal, muito obrigada. Eu adorei também participar com vocês, foi ótimo, aprendi bastante. E até uma próxima, né? Então, finalizamos aqui o nosso painel. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.